Hoje nós vamos ter um breve encontro para falarmos sobre essa sustentável forma de ser do mito fascistoide. Quando nós nos abeiramos da linguística de Roland Barthes, logo nos encontramos com quatro conceitos fundamentais: o conceito do sinal, do signo, do significante e do significado. O sinal é aquele que nos dá um indício de algo que pode ser conhecido por nós como um acontecimento. Por exemplo, onde há fumaça, há fogo. E esse onde há fumaça, há fogo não necessariamente significa um risco ou um perigo ou algo que tenha um significado maior que implique na nossa compreensão. Entretanto, sempre pode gerar um alerta. Por exemplo, um fogo em uma mata pode significar um grande incêndio, mas sempre é uma associação muito simples entre duas coisas. Já o signo, ele é algo que traz para quem se abeira deste signo uma significação que não é processada, que não tem dialética e que leva a uma associação mais imediata. Por exemplo, quando nós vemos as figuras antigas do masculino e do feminino para indicar o banheiro, hoje já temos a figura mista que indica um banheiro que pode ser utilizado por homens e mulheres de qualquer gênero. Aquilo é um signo. Quando nós vemos o sinal de não pode estacionar, ou seja, o signo nos remete a um significado que é conhecido, porém não dialetizável. Se a gente vê um sinal, ou um signo, melhor dizendo, do banheiro, não há muito o que dialetizar. Aquilo ali, ele produz em nós a certeza de que é um indicativo do que devemos escolher em que banheiro entrar. E se vemos um lugar de é proibido estacionar, aquilo nos remete imediatamente à significação de que não há como estacionar ali, a não ser que arrisquemos uma multa. Portanto, trata-se de um significado bem imediato, não dialetizável. Bem, o significante, ele está para além do sinal e do signo. O significante, comumente, ele nos traz a organização discursiva, nos traz a frase. O significante, comumente, remete a uma palavra, e Barthes sempre nos ensina que a cada significante corresponde um significado, ou alguns significados. E significados que, pelo léxico, pelo dicionário, mais claramente falando, nos traz o conjunto de significados que um significante pode ter. Bem, quando a gente vê a cruz gamada do nazismo, já sabemos que se trata de nazismo. Quando vemos mãos levantadas, no Brasil podemos chamar que é um integralismo do Plínio Salgado, mas também que nos remete aos cumprimentos ou ao rendimento fascista e mesmo nazista. São signos. Quando a gente vê a figura de Hitler ou a figura de Mussolini, são signos do fascismo. Não são necessariamente palavras, são objetos que identificamos imediatamente com aquela ideia. Bom, quando olhamos para Juscelino Kubitschek, imediatamente associamos a Brasília. Quando olhamos para Brasília, lembramos de Juscelino Kubitschek e aí por diante. São signos. Ora, o que é que isso, então, nos importa para este momento? É que a atual conjuntura fascistoide do nosso país nos remete a este manejo dos signos. A comunicação, muito bem pensada e estabelecida pela atual governança brasileira, e eu já disse que não precisamos dizer de quem se trata, eu tenho muita dificuldade em citar o nome desta pessoa, tal como ela é nomeada, tal como a sua identidade de batismo, a sua identidade registrada, né?
na carteira de identidade, mas o dito presidente Jair, essa pessoa ela tem uma montagem cínica bastante ampla e bastante bem pensada. Já propus que não imaginemos esse grupo que está no poder como sendo um grupo ingênuo e grosseiro, no sentido de que não tem pensamento, não tem elaboração, não tem estratégia. Muito pelo contrário, são pessoas muito inteligentes que manejam os signos que remetem à sua orientação, ao seu pensamento de como governar o país, de como conviver com a massa, com a população, de uma maneira muito clara. Os passeios de motocicleta, o jogar-se na água para nadar, são figurações que remetem imediatamente a Mussolini, são quase cópias perfeitas. Então, não resta muito o que dizer dessas identificações estabelecidas. E o que nos interessa aqui é pensar em como esses signos fazem efeito sobre uma vasta camada da população para construir o mito. E aí é que temos que pensar que todas as atitudes tomadas, até as mais grosseiras, aquelas que são machistas, aquelas que são misóginas, aquelas que são fóbicas em qualquer das áreas da convivência humana, elas são pensadas porque elas visam a comunicar-se diretamente por via desses signos com pessoas que pensam, que estão no mesmo diapasão de interpretação da realidade. Portanto, não se trata de coisas casuais. É muito interessante quando a gente vê pessoas que estão aqui pela rede, pela internet, no YouTube, no Instagram e no Facebook, interpretando o atual governo brasileiro como sendo um governo que não pensa, não tem cabeça, estúrdio. Não é. Eles têm uma estrutura, a partir do próprio gabinete do mal, muito bem montada de comunicação com certa fatia do público, tentando construir não seguidores de um pensamento político que dialetiza, mas sim fiéis a uma causa, fiéis a uma maneira de pensar o mundo, de ver o mundo, em que não há dialética porque não tem discurso, não há produção discursiva, não há uma produção de significantes e de significados que remeta a uma possibilidade da dialética, de dialetizar, de contrapor ideias, porque o signo produz esta imediaticidade da interpretação. E quando este atual presidente, ou dito presidente, ele utiliza-se desses signos do seu machismo, das suas fobias diversas, da sua grosseria, das suas atitudes, do seu aparente, digamos assim, à vontade, da sua não representatividade, da falta de compostura para com a solenidade do cargo, ele sabe que há pessoas que vão se identificar com aqueles signos que ele lança, com aquela imagem visual, com aquele certo desleixo, com aquele que não importa em que cargo está, ele é como todo mundo, mesmo não sendo. Ele é como aquele igual que está nas camadas mais pobres da população, que almeja estar em uma posição privilegiada, e como não está, se identifica com esses sinais que ele lança a público. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem proposto. E não nos esqueçamos que quando falta o discurso, quando falta a frase consistente, que quando falta a palavra consistente, de imediato se perde o sentido. E isto também é muito bem empregado por este atual governo. Ele produz nonsense, justamente porque, como ele lança signos em abundância, e signos que falam imediatamente a um sentido que é colado àquele signo, sem dialética, sem a possibilidade da dúvida, sem a possibilidade de desenvolvimento do raciocínio lógico,
cola imediatamente com uma considerável parte da população e a conduz para um comportamento que é esperado e desejado por esses que abusam dos signos, porque perde o senso. O atual governo abusa tanto da falta do discurso coerente, da falta do discurso proposto para que as pessoas entendam as suas propostas, que acaba produzindo o nonsense. O nonsense daqueles que acreditam nas suas propostas, mesmo as mais absurdas, e o nonsense daqueles que buscam criticá-lo e analisá-lo. Vemos os embaraços, os vai e vens, que muitas pessoas que são analistas e críticas do atual governo se perdem. Todo dia esperam uma perspectiva, uma expectativa, tem uma expectativa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e em uma tática cínica por excelência, em uma tática muito bem orientada, no momento seguinte se contradiz, desmente, porque não importa o discurso, importa a imagem sonora, a imagem visual que constrói o signo. Portanto, este atual governo, ele desconstituiu o discurso, ele retirou a lógica proposta pela palavra, pela fala, para propor coisas da imediaticidade, da absorção da imediaticidade. Por isso que ele constrói seguidores. Ele não constrói pessoas que vão adotar suas ideias por meio de um pensamento, de uma elaboração mais profunda, mas sim por aquilo que leva esta massa a ser capturada pelo comportamento momentâneo, pelo comportamento irruptivo, que efetivamente captura esta massa. Então, estamos às voltas com a destruição do discurso republicano. Estamos às voltas com a destruição do discurso democrático. Estamos às voltas com a destruição do discurso que produz verdade, seja ela qual for, porque não há verdade, que é tomada como a pós-verdade. Ora, todos nós buscamos, no nosso mundo da fala, no nosso mundo discursivo, sentido. Se somos submetidos a nonsense, então nos perdemos. E é isto que vemos em boa parte da população brasileira, que está perdida. E está perdida no sentido de que ela continua, por mais absurda que lhe seja mostrada a realidade, a acreditar no mito. Portanto, o nonsense, a falta de sentido pela ausência do discurso, pela ausência da retórica, pela ausência da produção de uma verdade, causa isso. Um mito nonsense, um mito sem sentido, um mito sem significado, um puro mito. Que nós possamos nos encontrar proximamente. Obrigado pela atenção. Quem gostar, se inscreva no nosso canal, no canal Rui Diamantino, clique dando o seu ok para o nosso encontro de hoje, também o seu dislike se não gostou, mas sempre dentro das regras da boa convivência, da convivência civilizada, que é o que tentamos fazer aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, e muito obrigado e até o próximo encontro.